Como assim, a Dark? Tem uma frase que fala assim, ó. 20% é o que aconteceu, 80% é como você A reage. lei de Pareto, né? Acho que É a lei de Pareto, mas também, mas A lei de Pareto, ela fala que 80. 80% dos seus resultados são É 20% do que você isso. faz. Isso. Mas é basicamente basicamente a mesma 20, 20, 80. Aham. 80, 20. O que é isso? Você tá dirigindo na rua, bateu o carro. Isso é 20%. 80% é como que você vai reagir a isso. Exato. Entende? Tipo, como assim? Você bateu o carro, velho. Você já bateu o carro. Se você tá errado, você vai ter que pagar já o negócio. E se você ficar puto, é pior. Se bater no cara, vai ter que contratar um advogado. Aí é bom pros Pra meninos gente, aqui, né? Maravilhoso. Ó. Mas enfim, 80, 20. 20% é o que acontece, 80% é como você reage. E, voltando agora ao assunto, que eu nem sei por que eu falei do 80, 20, por que eu falei do 80, 20? Ah, não sei. Isso só Cara, vai. Mas enfim, voltando. só vai pegando o que a gente tá falando aqui, que é precioso. Você introduzir o porquê que você tava falando que você curtia tanto ensinar. Ah, tá. Aí você falou da lei de Pareto. Show. E aí eu tava falando da mentalidade. Eu tava falando da mentalidade que já entra na tua resposta do medo, cara. O que de fato é o medo? A galera confunde muito. E tem um livro que eu já quero indicar aí. Não sei se eu posso indicar livro aqui. Opa, Pode, pode. claro, pode sim. Deve. O nome do livro é Mais Esperto que o Diabo. Vocês já leram? Eu já ouvi falar Eu desse livro. tenho, hein? eu comprei. Tá lá pra ler, tá na minha lista lá. Cara, esse livro tem um problema. Eu tenho um grande problema. Porque quando você começar a ler nele, você não consegue parar antes de terminar. Nossa. Esse é o problema desse livro. Esse livro ele explica como funciona o medo dentro da tua mente. E basicamente, o medo é uma interpretação que a gente tem de algo que a gente tem uma experiência que a gente já viveu ou que contaram pra gente. Como assim? Vou dar um exemplo. Você, por exemplo, você já pulou de paraquedas? Não. Não. Se parasse um avião agora com uma oportunidade de pular de paraquedas, você pularia? Sim, cara. Sim? Sim. Você pira. Massa, tá, vamos. Sim, cara. Eu sou louco. Eu não ia. Hoje eu vou cagado, porque eu já decidi que a única coisa que eu tenho medo é a altura. Mas por que isso? Em algum momento da minha vida, quando eu era criança, quando eu fui aprendendo as coisas, como eu fui criado, porque a nossa mente ela nasce vazia. A nossa mente nasce vazia. Nenhum bebê nasce com depressão, nenhum bebê nasce com ansiedade, né? Toma um Rivotril aí pra você dormir, bebê. Não acontece isso. Inclusive essa teoria aí, né? Tem no direito também, né? Que fala que todo ser humano lá, uma das Uma partes página- filosóficas. É uma página em branco, né? Que É, você uma vai página. escrevendo. Isso é uma das teorias filosóficas do direito também. Que Que fala, massa. até por questão Não da sabia. criminalidade, né? Porque assim, a pessoa, ela é um resultado do meio onde ela vive. Se ela tivesse nascido em um lugar onde não existia crime, ela cometeria crime? Provavelmente Entendeu? não. Tem é uma teoria também. E pior que tem gente, e muita gente não gosta da teoria, acredita? É que na verdade é o seguinte, ó, o que a gente tem que entender? Que a nossa mente, ela nasce vazia. E ao passar do tempo a gente aprende as coisas. E aí conforme a gente vai aprendendo, a gente vai guardando coisas na nossa mente. A gente aprende de duas formas. Por repetição ou por impacto emocional. Como assim? Tipo, você quer aprender uma lei, lá você vai ficar lendo o dia inteiro. Sempre tu gravou dentro da tua mente. Umas pessoas com mais facilidade, outras com menos. Traumas. A pessoa talvez hoje foi abandonado pelo pai e hoje, por exemplo, se é uma mulher, é um dos traumas bem psicológicos muito fortes. Vou compartilhar aqui, mano. Vou contar isso se a gente precisar falar um pouco mais sobre isso também por mim sem problemas. Eu não sou um especialista em mentalidade, mas eu tenho formação em PNL e hipnose, que são duas coisas Ele também. bem massa, mano. É bem massa, tipo, e muitos princípios que eu falo tem a ver, entendeu? Sim. Então, tipo assim, o que a gente tem que entender? Vou dar um exemplo. Às vezes, até uma mulher que tá aqui assistindo a gente, talvez tenha sido abandonada pelos pais. Pelo pai, principalmente, figura paterna. E aí, de fato, a mãe cresceu
E aí a filha hoje vive solteira, acreditando que homem não presta e acreditando que ela pode sim viver sozinha. Esse é um ponto. É um problema? Cara, isso é uma opção de vida e as pessoas podem mudar. Só que essa pessoa tem um trauma dentro. Porque como que uma pessoa acredita que homem presta e a outra não? Por que isso aconteceu? Com base nas experiências de vida que ela teve. Entendeu? Então, hoje, se você quer mudar essa experiência, o primeiro fato é identificar. E muitas das vezes, alguém vai chegar para falar para você, esquece. Só que você não vai esquecer. Não tem como esquecer de nada. Eu hoje, se você falar para mim, mano, esquece que você foi abandonado pelo teu pai, você não vai esquecer. Só que aí, como que você vai de fato viver a tua vida? Como que você vai acreditar que homem presta, então? Se esse é um problema seu. Responde aí embaixo. Responde aí. Não precisa responder, vou te falar, porque... Como que você vai fazer isso? É simples. Você pode ir em qualquer pessoa que te falar que você vai esquecer. Esquece isso. Esquece que teu pai te abandonou, segue a vida. O teu subconsciente ele não vai acreditar. Até que você conte uma nova história pro teu subconsciente. Você repita várias vezes para você. O que você tem que repetir? Você tem que entender que, assim como você é uma criação, você é uma base de tudo que você já viveu, o seu pai também é essa base de tudo que você já viveu. Ou seja, ele não fez isso por maldade com você. Ele fez isso com base nas experiências de vida e ele te deu o melhor que ele tinha para dar para você. Às vezes, se você parar para pensar, e se você for puxar mesmo na parte da neurociência, você vai entender que o seu pai foi tratado assim, ou talvez pior pelo pai dele, pelo seu avô. E hoje você é quem você é, devido a tudo que você já viveu, mas você não vai esquecer. O que você vai fazer é dar um novo significado, que significa ressignificar. Você tem que colocar dentro da tua mente que as pessoas que fizeram algo com você, fizeram o melhor que elas podiam com a condição que elas tinham. Ponto final. Esse é o primeiro ponto. Ah, mas eu não quero perdoar. O problema é só seu. É só você que vai viver a vida inteira com isso carregado. E aí, a partir, quando você entende que é ressignificar, quando você se ressignifica, você está contando uma história para tua mente para ela acreditar, que ela não sabe o que é verdade e o que é mentira. Como assim, Adar? Vocês já fizeram a dinâmica do limão? Qual que é o... Cara, você sente o gosto do limão, você já fez? sim. Ah, já fiz isso com a Rebeca. Já. Mano, tipo assim, se você parar agora e ficar, respirar fundo aí e imaginar que você tá dentro da tua... Fecha o olho. fecha o olho rapidinho, só pra você ter uma noção do que Como a eu gente tá sempre falando. falo quando a gente entra... Você quer fazer? Faz aí. Não, como eu sempre falo quando a gente vai entrar em hipnose. Bem dormido, bem dormido. Bem dormido. Isso. Cara, eu fiz o curso de hipnose, comecei a zoar. Aí minha esposa ficou brava comigo. Ela falou assim, para de zoar, porque quando você estiver falando sério, ninguém vai acreditar. Mas enfim, tipo, se você pegar e se concentrar e imaginar um limão na tua mente, e aí você contar pra tua mente, ó, tô com um limão, vou cortar o limão no meio, vou pingar uma gota de limão, você vai começar a salivar. Por quê? Porque o teu cérebro ele é muito potente para criar imagem e fazer você sentir essas imagens dentro da sua mente. Então, se você tem um problema com alguém, com algum perdão, com alguma falta de perdão de alguma coisa, que você sabe que você tá sendo prejudicado, e aí se a gente for entrar a fundo, tipo, questão de medos. Cara, a galera tem medo por experiência que já viveu. Então, às vezes você tem medo muito de fazer uma coisa. Dá um exemplo bem rápido. Você tem medo de abrir um negócio. Por quê? Porque, tipo, você não sabe. Você tem medo. Tem medo, cara, não sei. Só que se você puxar a raiz mesmo do negócio inteiro, você vai ver que talvez, toda vez que você ia fazer alguma coisa, seu pai falava, tira a mão daí, guri. Tira a mão daí, moleque. Não faz isso. Ô, moleque, o que você tá fazendo? Por quê? Ele foi fazendo isso, foi te educando dessa forma, lembrando que era o melhor que ele sabia fazer. Não é culpa dele, ele foi criado assim também. Agora, tendo esse conhecimento, vai ser culpa sua não dar um fim nisso e começar uma nova vida. E aí, se você, de fato, cresceu numa família assim, onde os pais, faz isso, não faz isso,
Ô, meu filho, não pega esse copo que você vai quebrar. E você ia lá, puf, quebrou o copo. Te falei, fortaleceu a crença de que você não é capaz. Então, toda vez que você tentar abrir alguma coisa, não vai dar certo. Por quê? Porque você vai acreditar que você não é capaz. Quando, na verdade, a nossa mente nasce vazia. A gente pode fazer tudo. Tipo, cara, Deus criou a gente pra quê? Pra que Ele criou a gente? Pra poder ver o melhor dessa terra. E aí, os medos eles foram entrando dentro da nossa mente e foram impedindo, de fato, a gente viver o melhor dessa terra.